cada um no seu devido lugar. O texto básico do nosso comentário é Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 14. Com base no texto citado acima, o escritor da carta aos Hebreus apresenta uma definição entre Cristo e os anjos. É bom lembrar que Cristo e sua igreja fazem parte do mesmo contexto. Não há como separar Cristo da sua igreja por ser um só corpo, pois, como dizem Tiago e Pedro em suas cartas, que a igreja foi gerada das entranhas espirituais de Cristo. Tiago capítulo 1, versículo 18, 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Cristo, o Filho gerado das entranhas de Deus. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Tu tens o bastão da justiça plena no teu reinado. Hebreus capítulo 1, versículo 8. Este versículo está falando sobre o reino milenar de Cristo, o único reino de paz e de justiça completa que haverá na terra depois dos impérios ímpios, como está figurado no sonho de Nabucodonosor sobre a estátua: a cabeça de ouro, o peito de metal, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro, e a pedra no sonho que destruiu a estátua, que é o próprio Cristo. Daniel capítulo 2, versículos 32 a 35 e também o versículo 44. Cristo, o Filho de Deus no milênio. Uma referência a Cristo. E a mulher, Israel, deu à luz um filho, que regerá as nações com bastão de ferro. Poder e autoridade, isso significa poder e autoridade supremos. Apocalipse capítulo 12, versículo 5. A igreja, corpo e assessora de Cristo no milênio. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com bastão de ferro as regerá. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Apocalipse capítulo 2, versículos 26 e 27, e também Apocalipse 5, versículo 10. Nos textos acima, vemos Cristo e sua igreja governando o mundo no milênio com as mesmas características de poder e autoridade. Como vos disse, é impossível separar Cristo de sua igreja por tratar-se de um só corpo. Romanos capítulo 12, versículo 27. Os anjos. Cristo é gerado de Deus. Disse Deus: tu és meu filho, hoje te gerei. Salmo 2, verso 7. A igreja gerada das entranhas espirituais de Cristo, conforme Tiago capítulo 1, versículo 18 e 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Afinal, a igreja Cristo e sua igreja são gerados das entranhas espirituais de Deus. Com isso, nós só podemos ser filhos gerados de Deus estando em Cristo. Se não tem Cristo, é criatura de Deus. Os anjos e sua capacidade administrativa. Hebreus capítulo 1, versículo 5, diz que os anjos são feitos criaturas especiais de Deus, mas não são gerados das entranhas espirituais de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 5.
Os anjos foram criados espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Conforme já vos dissemos, Deus não criou os anjos para assentar em tronos, como Cristo e sua igreja para administrar, e sim para proteger e guardar. Observemos o que Deus disse a Lúcifer na sua queda. Tu eras querubim ungido para proteger. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel capítulo 28, versículos 14 e 15. Na verdade, Satanás, sendo criado na categoria angelical, não tem capacidade para administrar nada. Por isso, sua administração do planeta Terra, desde o tempo que a tomou de Adão, vem sendo um desastre. A lição que nós aprendemos é que Deus criou cada um de nós com uma ou mais funções específicas. Tentar fazer o que Deus não determinou para nós em qualquer área administrativa deste planeta será sempre um desastre. Por isso precisamos descobrir a vocação de Deus para nós na sua criação e respeitá-la.